Muito bem, meninada, turma 21 ATF02, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da semana para vocês aí, tá? Mais uma aulinha remota, eu aqui da minha casa e vocês aí na casa de vocês, para mais um pouco de conhecimento. Pessoal, lembrando para todo mundo aí fazer o formulário, hein? Tem um pessoal já devendo formulário aí que não está preenchendo. Assim que acaba a aula, às vezes esquece, né, de responder o formulário, às vezes não está acompanhando no grupo. Então, eu peço que, por favor, façam o formulário para valer presença. Porque senão não adianta só assistir a aula. Se não responder o formulário, vai ficar com falta mesmo assim. Então, façam um favor de fazer o formulário lá para nós. Tá bom? Beleza? Olha só, muita gente veio entrar em contato comigo, né? Sobre algumas dúvidas que estão surgindo aí. Isso é importante. É muito importante mesmo quando a gente tem, né, alunos tirando dúvidas, porque dúvida nunca é bom ter. Sempre na área da saúde vocês têm que saber ali que não pode ter dúvida. Em qualquer momento da vida de vocês na área da saúde, não pode haver dúvidas. Então, às vezes, dá aquela vergonha de perguntar na hora da aula, dá aquela vergonha de perguntar depois lá no grupo aqui, quando eu abro o microfone. Mas tem um pessoal que pergunta aí, no particular, e eu estou lá para responder também. Então, quem tiver aí vergonha, às vezes, tipo, vou mandar para o professor depois da aula, pode mandar que eu respondo. Beleza? Vou ajeitar meu celular aqui, fica melhor para vocês. Pronto. Meninada, semana passada falamos sobre osso, né? Falei sobre osso para vocês aí, uns ossinhos bonitinhos do corpo, sistema ósseo. Na verdade, foi uma das aulas mais interessantes que eu dei online, porque eu não tinha dado sistema ósseo ainda online. Foi legal, queria ter apresentado para vocês o esqueleto lá da escola, né? Mas não tem como, então. Mas foi uma aula bem bacana que o pessoal assistiu, gostou pra caramba. Hoje vamos falar de sistema nervoso. Sistema nervoso. Já pergunto, quem que é nervoso aí? Quem que é nervoso, nervosa? Com certeza tem um pessoal aí que é meio nervoso, nervosa, capeta em pessoa, né? Tem, existe, eu sei que existe. Mas não é nervosismo do meio psicológico. Eu estou falando do sistema nervoso, da anatomia do ser humano. Se eu perguntar agora para vocês assim, como é que vocês pensam? Por que vocês pensam? O que é o pensamento? Se eu aperto o dedo de vocês, se eu, sei lá, torço a mão de vocês, vai doer. Vocês encostam a mão num fogo, num espeto, alguma coisa, vai doer. Por que dói? Já pararam para pensar por quê? Por que se eu levar uma pancada muito forte na coluna, é perigoso eu ficar tetraplégico, paraplégico? Por que eu não vou andar mais? Por que por exemplo, a Daiane não, eu esqueci, aquela ginasta olímpica lá, ela não anda mais, é tetraplégica. Não é a Daiane, não é outra, esqueci o nome dela. Por quê? Porque o sistema nervoso foi comprometido, vocês vão aprender o porquê disso agora, tá? O sistema nervoso é o principal sistema do corpo. É ele que praticamente comanda os outros sistemas do corpo. Então, o sistema nervoso é muito importante mesmo. E tem como a gente, por exemplo, saber de algumas doenças interessantes que o sistema nervoso causa. E também sobre como a gente pode desligar o sistema nervoso por algum tempo. Tá? Por isso que existem medicamentos aí, né, que são os analgésicos, são os anestésicos que desligam o sistema nervoso. Vocês vão aprender tudo agora. Tá legal? Bom, meninada, é o seguinte. Olha só. Eu vou compartilhar uma tela com todo mundo aqui para a gente começar a ver. Vamos falar do sistema nervoso e na próxima parte da aula eu vou falar do sistema muscular para vocês, tá? Vamos começar com o sistema nervoso primeiro. Então a gente vai falar agora do capítulo 6 do livro. Quem tem o livro, acompanha, por favor, tá bom? Então, sistema nervoso. Vocês vão ver que é um sistema muito pequeno, muito básico, muito simples, mas é o maior não, é o mais importante sistema do nosso corpo, tá? Vocês vão ver que no livro de vocês tem uns desenhos aí, mas eu vou mostrar na tela aqui de uma forma mais didática, mais ilustrativa. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Lembra da aula de célula? Que eu expliquei um pouquinho sobre as células para vocês? Tem uma célula lá, quem lembra, que se chama neurônio. E o neurônio é uma célula que transmite impulso elétrico. Olha aqui. São essas células que vocês estão vendo aqui na tela de novo. Olha aqui o neurônio, tem dois, pra vocês terem uma noção. Tá? Então, na verdade, o sistema nervoso do nosso corpo e os seres vivos, a maioria deles tem também sistema nervoso, tá? É um conjunto de células, nesse caso os neurônios, que vão ser responsáveis por transmitir impulso elétrico por todo o corpo. Todo o nosso corpo é sensível. Vocês podem ver, por exemplo, quando a temperatura muda, quando alguém chega assim, né? Às vezes vocês estão aí
tipo, dando sopa aí chega alguém, né, o maridão, né, ou chega a esposa no cangote de você, assim, né, dá uma cheiradinha, todo mundo dá aquela arrepiada, né? Uh! Então, o que que é isso? Isso daí é sensibilidade, graças ao sistema nervoso. Vocês têm na pele de vocês receptores nervosos, né? Pequenos nervos microscópicos que são formados por neurônios. Então, todo o sistema nervoso é formado por essas células aí. Então, é uma conectada à outra, como se fosse uma rede. É uma conexão de neurônios, tá? Quando você sente alguma coisa na pele, por exemplo, igual eu falei agora do frio, ou desse arrepio que a pessoa sente, esse impulso elétrico é entendido como um impulso elétrico, como se fosse uma eletricidade. E ele vai viajando neurônio por neurônio ao longo do nervo. Todos os nervos do nosso corpo estão conectados à medula espinhal, que eu vou mostrar daqui a pouco. E essa medula sobe lá para o cérebro. Então, é como se vocês imaginassem um computador. Um computador ele tem várias peças. O celular que vocês estão assistindo tem vários componentes. Cada componente é responsável por uma coisa. Por exemplo, no computador tem a tela, que é a imagem. No computador tem o disco rígido, que é onde está gravada todas as informações. O computador tem o teclado, que é onde você digita. Tem o mouse, onde você, né, coloca lá a seta onde você quer acessar. Tem a impressora, tá? Mas quem comanda tudo isso é um processador. O processador do computador, que a gente chama de CPU, que é a unidade de processamento central, é o cérebro do computador. Então, todos os cálculos matemáticos do computador é feito lá. A mesma coisa com a gente. Tudo que acontece no nosso corpo, quem comanda é o cérebro. O principal órgão do nosso corpo é o cérebro. Por isso que ele é tão bem protegido dentro da cabeça. Vocês lembram do crânio? Ele é muito bem protegido dentro do crânio. Tá? Então, é um órgão muito sensível. Ele coordena tudo. Tudo no nosso corpo através do cérebro. Então, todas as informações do nosso corpo chegam ao cérebro. E o cérebro processa e manda essas informações de volta para o corpo. Pelo simples fato de eu estar conversando, estar explicando para vocês, o meu cérebro está trabalhando para isso. Eu estou lembrando do que eu tenho que ensinar para vocês. Isso está sendo transmitido em forma de voz. Vocês estão me ouvindo. Então, o cérebro de vocês está captando o que eu estou falando, está interpretando como um conhecimento novo. Vocês, com certeza, estão imaginando como é que isso funciona. Isso funciona como se fosse ali, né, um processador dentro da cabeça de vocês. Então, nada mais, nada menos é que o sistema nervoso do nosso corpo coordena tudo. E o principal órgão é o cérebro. Tá bom? Nosso cérebro também é formado por neurônios, essas células que vocês estão vendo aí. Igual eu falei, a função do neurônio é transmitir impulso elétrico. Tá? Então, os nossos pensamentos, o raciocínio, quando vocês fazem uma prova, quando vocês estão trabalhando, vocês estão usando a cabeça. Tudo aquilo é impulso elétrico, é eletricidade trabalhando dentro da cabeça. É a mesma coisa lá no computador. Tá? Para que o processador consiga fazer as contas, tem que ter eletricidade ali, tem que ter calor. Então, tudo isso funciona para que sejam feitos os cálculos lá do computador. Nós, né, na questão da sensibilidade, pensamento, sentimento, emoção, tudo é o nosso cérebro. Tá legal? Olha o neurônio aí para vocês verem. Tá? Então, é aquela mesma foto que eu mostrei lá naquela primeira aula que eu dei, de células e tecidos. O neurônio está aqui para vocês. Só que uma coisa muito importante que vocês têm que saber do neurônio. Tá? O neurônio é a célula, depois quem quiser anotar isso com mais calma, tá? Se eu passar muito rápido, depois vocês anotem e ver o vídeo de novo, tá bom? O neurônio é a célula mais diferenciada do corpo. Ou seja, é a célula mais diferente que a gente tem no corpo. Vocês podem ver que a célula, ela costuma ter uma anatomia muito parecida. É uma bolinha. Então, a fibra muscular, a hemácia, o leucócito, o adipócito, vocês estão lembrados daquelas figuras que eu mostrei. Então, geralmente, as células elas têm quase assim, como se fosse o mesmo formato, uma bolinha com um núcleo no meio. Olha o neurônio, como é que ele é tão diferente. Então, ele tem uma cauda, ele tem raízes, parece. Olha só, ele tem pontos aqui, pontas, né? Ramificações. O neurônio é a célula mais diferente que a gente tem no corpo. Tá? E é só no sistema nervoso que o neurônio está presente. Só que o neurônio tem uma outra característica. O neurônio é a única célula do nosso corpo que, se morrer, não repõe outra no lugar. Olha que coisa mais louca. O neurônio,
ele não é substituível. Se eu agora pego, por exemplo, uma faca e corto meu braço, eu vou ali destruir células da minha pele. O meu sangue vai sair para fora. Muito bem. Ao longo do tempo, a minha pele vai regenerar. Ela vai se dividir. As células da pele vão se multiplicar, quer dizer, e vão refazer aquele corte ali. Vão estancar, né? Vão fazer ali como é que fala? Vai fazer uma cicatriz naquele corte. O meu sangue que eu perdi vai ser reposto, né? O meu corpo vai produzir mais células. Agora o neurônio não. Quando o neurônio morre, quando ele é lesionado, não existe um substituto para ele. Morreu, acabou. Tá? E vocês vão ver que ao longo aqui do curso, quando eu falar muito das doenças, tem doenças que atingem neurônios. O Alzheimer, por exemplo. Então, quem sabe, quem conhece alguém que tem Alzheimer, né, já ouviu falar da doença? O Alzheimer nada mais, nada menos é do que a perda de neurônios no cérebro. O cérebro da pessoa diminui de tamanho, porque os neurônios vão morrendo. E não tem outro para substituir. E isso é engraçado, porque realmente é uma verdade. O neurônio, né, o cérebro, quer dizer, de quem tem Alzheimer, é menor do que um cérebro de uma pessoa saudável. Porque o cérebro diminui, está morrendo o neurônio. Tá? Olha que coisa mais interessante. Legal, né? É uma célula que, por enquanto, a medicina ainda não tem, né, toda uma tecnologia, todo um conhecimento para fazer neurônio ser substituível. Tem as células-tronco, que muita gente, né, bota fé, tudo, mas é muito recente. É algo muito que está engatinhando, vamos dizer assim. Claro que daqui, né, a revolução que a gente está vivendo, tecnológica, daqui a pouco tempo a gente pode ter novos tratamentos aí. Mas, atualmente, se o neurônio ele morre, já era. Tanto que, por isso que eu falei, por que uma pessoa, quando sofre uma lesão na medula, ela não anda mais? Porque ela lesionou neurônios. É igual vocês pegarem, por exemplo, igual eu até falei isso na aula, uma usina hidrelétrica. Lá faz o quê? Eletricidade. Ela está longe daqui. Até essa eletricidade chegar na casa de vocês, para acender a luz que vocês estão enxergando agora, tem várias torres de alta tensão. É como se fossem os neurônios. Se, por exemplo, vamos supor, acontece alguma coisa, uma torre cai, morreu o neurônio. A eletricidade não chega mais. Então, daquele ponto em diante, não tem mais eletricidade. É a mesma metodologia, é a mesma comparação com os nossos neurônios. Morreu o neurônio lá na medula, lesionou, bateu, cortou, já era. Não repõe, não refaz. Por isso que a pessoa nunca mais anda. E dependendo da altura que ela vai lesionar a medula, que vocês vão ver daqui a pouco, a medula, dali para baixo não funciona mais nada. Tá? Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia mostrar para vocês de uma forma mais dinâmica, que eu tenho lá umas linhas, né? A gente ia simular. Tá bom? Olha para vocês verem, né? Que foto mais interessante é essa daqui. O que vocês estão vendo aí são neurônios conectados. Neurônios conectados uns aos outros. É assim que o nosso cérebro, os nossos nervos são feitos. É conexões de neurônios. Nem o neurônio está lá dando sopa sozinho, não. Ele sempre tem que estar conectado a outro, tá? Para que seja feita ali uma rede. Porque olha só que coisa mais legal também. O nosso cérebro é uma máquina fantástica, fabulosa. O nosso cérebro, ele tem muita capacidade, tá? Existem regiões no cérebro que coordenam certas coisas. Por exemplo, o pensamento antigo de vocês, a memória antiga de vocês, por exemplo, vocês lembram quando vocês tinham 10 anos de idade? Algumas pessoas vão ter essa memória. Vocês estão lembrados, por exemplo, o que vocês comeram no último Natal? Tá? É uma memória mais antiga isso. Muito bem, tem pessoas que lembram. Onde vocês passaram o último Réveillon? Onde vocês passaram o Carnaval de 2015? Então são memórias antigas. O nosso cérebro tem essa capacidade de armazenar essas memórias. Tá? Nesse caso, tem outra parte do cérebro que já tem as memórias recentes. Então, por exemplo, vocês estão lembrados do que eu falei agora há pouco, antes de começar a aula lá no grupo? Eu falei que eu ia demorar um pouquinho porque eu cheguei agora em casa. Então, quem lembra é uma memória recente. Essa memória recente ela é em outra parte do cérebro, tá? Em outra região. Tem a região do cérebro que coordena a visão de vocês, coordena a audição, a fala. Tem uma região do cérebro que coordena todos os outros órgãos. O cérebro, cada parte dele, né, tem uma responsabilidade aí. Tem uma região do cérebro que coordena a minha parte motora. Meu abrir e fechar da mão, minha caminhada, né, toda a parte dos meus músculos, minha parte motora, o meu cérebro coordena. Agora vamos supor que
uma parte do meu cérebro que coordena minha lembrança. Vamos supor, olha para a tela agora, todo mundo olhando a tela, tá? Olha meu mouse rodando aqui no meio da tela, ó. Vamos supor que aqui no canto direito de vocês, onde eu estou circulando o meu mouse aqui, ó, seja uma região do cérebro que coordena as memórias de vocês, tá? Muito bem. Quando vocês querem lembrar de alguma coisa, o impulso elétrico tem que resgatar essa memória que está gravada lá. Então ela vai viajando, olha qual, o ponteiro do mouse, ó, todo mundo vendo aí na tela do celular? O ponteiro do mouse está apontando um neurônio, aí esse impulso elétrico viaja, pega outro neurônio, pega esse neurônio de cá, vem nesse neurônio de cima. Aí esse impulso elétrico pega esse neurônio que está bem branco aqui, né? Transmite para ele. Aí pega esse neurônio de cá, ó, vai lá para cima. Aí pega esse neurônio de cá, ó, vai lá na região do cérebro que precisa ser acessada. É como se fosse um disco rígido de computador. Eu preciso acessar um arquivo. Então, o disco rígido busca lá no arquivo qual que é isso que eu estou querendo buscar. Busca lá na memória do disco rígido. Tá? Beleza. Só que isso é muito rápido. Agora, conforme a gente vai ficando velho, nós vamos perdendo neurônio. É normal perder neurônio. Né? A gente vai envelhecendo. As células do nosso corpo vão acabar morrendo. Vamos supor que eu perco esse neurônio do meio aqui. Ó. Morreu. Beleza. Sabe aquela sensação quando vocês têm? Tipo assim, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês ficam assim, ai, peraí que eu tô lembrando. Peraí, tá na ponta da língua. Sabe, parece que vocês sabem que vocês têm aquela informação, mas vocês não conseguem lembrar de imediato. Precisa de um tempo. O que é isso? Se esse neurônio aqui do meio morre, olha como é que ele é uma ponte muito conectiva entre esse lado esquerdo com o direito. Ele não está aqui mais, ele morreu. Aí, mesma coisa, eu preciso acessar aquela informação, né? Então, sobe o impulso elétrico, vem aqui desse lado do neurônio de cá, vem para esse neurônio aqui. Pronto. Agora, eu não tenho mais esse neurônio do meio. O que vai acontecer? O meu impulso elétrico vai pegar um atalho, ele vai pegar um outro caminho. Aí ele volta para esse de cá, vem para esse de cima, vai lá para aquele de cima, vem para esse do meio, desce, pega o de cima de novo. Tá vendo como é que ele vai demorar um pouco mais para chegar naquele arquivo? É por isso que quando vocês estão querendo lembrar alguma coisa e não vem de imediato, vocês não vão lembrar mesmo. Tem que ter um tempinho para vocês acessarem aquela informação. São impulsos elétricos viajando neurônios, né, por atalhos. Esses atalhos podem ficar um pouco mais distantes. É assim que funciona o nosso cérebro. Todo o conhecimento que vocês estão tendo é informação que está em impulso elétrico sendo gravado na região do cérebro de vocês. Quando vocês querem lembrar, vocês precisam resgatar aquela informação. Os impulsos elétricos viajam e vão lá buscar aquela informação. Tá? Como é que vocês podem recuperar informações mais rapidamente? Quando você tem uma rotina de decorar, né, sempre a mesma informação, que é o que a gente chama de estudar. Quando a gente fala vai estudar, é você ler o capítulo do livro. Chega amanhã, lê de novo. Chega depois da manhã, lê de novo. Você vai fazendo o quê? Você vai fortalecendo essa memória. Você vai fortalecendo esses impulsos elétricos, eles vão chegar mais rápido. Por isso, quando a gente vai fazer prova de qualquer coisa, fica assim, ai, eu não sei se eu vou responder. Se você não estudar, vai ser difícil você responder. Porque aquela informação, ela até pode estar na sua cabeça. Só que para você acessar ela, vai ter dificuldade. Tá? Olha que interessante que é o sistema nervoso. Legal, né? Uma coisa muito importante, meninada, eu acho que no livro de vocês não tem isso. Eu quero que vocês possam depois anotar. Quem tiver com o livro aí puder riscar o livro de vocês, né? Então, se vocês quiserem anotar, pode anotar. O sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, tá? Olha essa sigla aqui, ó, que está aqui entre parênteses, SNC. O que é SNC? Sistema Nervoso Central. Vocês vão trabalhar muito com siglas. Na área médica, na área da saúde, trabalha muito com siglas. Então, olha só, medicamento, vai chegar lá para vocês uma receita de um medicamento. O médico coloca lá, medicamento X tal para SNC. Vocês têm que saber que é Sistema Nervoso Central. O médico está passando aquele medicamento para atuar no sistema nervoso central daquele paciente. Professor, mas o que é o sistema nervoso central? Olha para a imagem agora, ó. Vocês estão vendo uma imagem aqui que tem o quê? O cérebro. Tá vendo aqui? Estou circulando aqui em cima. O nosso cérebro, ele fica dentro da cavidade craniana, dentro do nosso crânio. Essa parte aqui, ó, olha no meu mouse.
tá difícil aparecer. Aqui, ó, meu mouse, ó. Essa parte de baixo do cérebro aqui, ó, mais rosa, é chamada de cerebelo. No livro de vocês está escrito isso, cerebelo. E essa parte amarelinha que está aqui, ó, é chamado de tronco. É o tronco cerebral. Presta atenção agora. O cérebro, o cerebelo e o tronco, os três em conjunto, a gente chama de encéfalo. Tem muita gente que confunde, acha que encéfalo é só o cérebro. Não. O cérebro, o cerebelo e o tronco fazem parte do encéfalo. Quando a pessoa fala assim, teve um acidente, a pessoa perdeu massa encefálica. Ela pode ter perdido tanto massa do cérebro, tanto massa do cerebelo ou do tronco. Tá? Então, encéfalo. E descendo o tronco aqui, ó, aí já é a partir do pescoço e descendo dentro de toda a coluna vertebral, dentro das vértebras, passa um nervo gigante. Olha ele aqui, ó. Esse bastão que vocês estão vendo aqui, ó. Ele vai até lá naquele último ossinho que a gente tem aqui no bumbum, tá? Que é o cóccix, que a gente chama. A gente tem esse nervo grandão, grosso, né, gigante, que é chamado de medula espinhal. Né? Tá dentro da espinha, da coluna vertebral, né? Então é a medula. Então olha só, o sistema nervoso central é constituído de encéfalo e medula espinhal. O encéfalo é cérebro, cerebelo e tronco. São três partes. E a medula é uma só. Esse é o sistema nervoso central. De centro. Ele está bem no meio do corpo, cérebro aqui na cabeça, e desce o nervo ao longo da coluna. Ele é central. Tá? Muito simples, muito fácil de se compreender. E a gente tem o sistema nervoso periférico. Periférico vem de periferia. Tá? Ou seja, distante. Então, o sistema nervoso periférico, ele é chamado de SNP. Sistema nervoso periférico. Muito simples de entender. Olha a imagem agora, ó. Vocês estão vendo aqui no meio, olha o meio aqui, ó. Essa barra bem aqui no meio. É a medula espinhal. Aqui é sistema nervoso central. É a medula. Só que a medula tem vários nervos que estão conectados a ela. E que vão ramificar, vão se espalhar para todo o corpo. Esses nervos são chamados de nervos periféricos, que vão para a periferia do corpo. Esse sistema é um sistema nervoso periférico. Tá? São todos os nervos conectados ao sistema nervoso central. Aqui está dando para vocês ver alguns nomes. Não quero que vocês decorem nome nenhum aqui. Tá? É só para vocês verem a imagem. Então, os nervos estão conectados à medula espinhal. Vai ficar mais fácil vocês entenderem nessa imagem aqui. Olha que imagem bonita. Aqui é toda a anatomia do sistema nervoso. Olha como é que ele é bonito, simples, mas olha só, ao mesmo tempo é complexo. Tá? Cérebro, cerebelo e tronco. Mais a medula espinhal, que passa dentro da coluna, é o meu sistema nervoso central. Tá? Agora, olha aqui para você. Aqui só tem o sistema nervoso central. Tá? Mas o nosso sistema nervoso é desse jeito aqui. Ó. Olha como é que os nervos, desde lá da ponta do meu dedo, lá da minha perna, né? Toda a minha perna aqui, ó, a parte do peito, abdômen, pelve. Tem um monte de nervo aqui. Olha os nervos da cabeça. Tem um nervo que vai... tem um nervo que sai da medula e vai para cada dente. Por isso, quando a gente vai no dentista, a gente morre de dor, porque tem um nervo em cada dente. Todos esses nervos estão conectados à medula espinhal. Olha aqui, ó, a medula aqui do meio. Ó. Olha como é que eles estão conectados lá. Ó. Todos esses nervos é sistema nervoso periférico. Então, central é o encéfalo e a medula. Periféricos são os nervos que estão ramificando para todo o corpo. Por isso que quando eu falei, se eu furo o dedo, vai doer. Por que dói? Dor é uma sensação, é um impulso elétrico. Vai viajar o meu dedo, vai viajar esse impulso elétrico, neurônio por neurônio, ao longo de todo o meu braço. Vai lá na minha medula espinhal. Ele vai subir esse impulso elétrico lá para o meu cérebro. O meu cérebro interpreta como uma dor, como algo errado. E vai dar um reflexo. Vai me mandar uma resposta lá na ponta do meu dedo, em forma de dor.
Só que é muito rápido. Quando eu furo, eu já sinto a dor na hora, porque o impulso elétrico já viajou no meu cérebro e já voltou em resposta em forma de dor. Bacana, né? Super interessante, não é? Esse é o nosso sistema nervoso completo. No caso aqui, o sistema nervoso central, medula e cérebro, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos que estão ao longo de todo o corpo. Se eu arrepio porque está frio, tem nervo na minha pele. Esse nervo está conectado lá na minha medula que vai subir para o meu cérebro. Tá? Então, todo o processo, todas as informações processadas estão no cérebro. Professor, você falou assim, tem como desligar isso aqui. Tem. Isso aqui não é tomada, não, viu? Sabe como é que vocês desligam o sistema nervoso central? Ou todo o sistema nervoso? Quando vocês recebem uma anestesia geral. Uma anestesia geral, ela tem a capacidade de desligar o seu cérebro. Se você desliga o cérebro, desliga todos os nervos. Tá? Por isso que quem já fez cirurgia e levou anestesia geral uma vez na vida, toda pessoa que leva anestesia geral, ela é entubada. Sabe por quê? Porque sabe a respiração de vocês? Quem coordena é o cérebro. Se você desliga seu cérebro, você não respira. O seu coração não bate. O seu coração só bate porque tem um nervo ligado nele. Quando você recebe uma anestesia, você simplesmente, entre aspas, morre. Quem que vai ficar, né? Tipo, quem vai controlar os seus órgãos são os aparelhos médicos. Na hora que passa o efeito da anestesia, o seu sistema nervoso, né, dá aquela reanimada, né, dá aquela reiniciada que a gente chama. É igual o computador, quando você reinicia ele. Legal, né? Vocês viram tanto que a anestesia é muito forte, é muito complexa. Certo? Interessante saber do sistema nervoso, não é? Muito bem. Só lembro de uma coisa. Lesionou nervo, já era. Você não sente mais. Por isso que na coluna, traumas na coluna são muito perigosos. Tá certo? A pessoa que cai de moto. Por que a primeira coisa que o resgate faz quando chega num acidente é colocar aquele colar cervical no pescoço? Porque a pessoa, se ela lesionou o pescoço, o osso do pescoço pode raspar ali na medula, pode até cortar a medula. Já era se isso acontecer. Nunca mais do pescoço para baixo a pessoa movimenta nada. Quem é tetraplégico não coordena nem a urina, nem as fezes. Não tem mais controle no corpo. Tá? Por isso que o sistema nervoso é muito importante vocês conhecerem e entenderem. Tá bom? Aqui eu falei da parte fisiológica do sistema nervoso. Agora, por exemplo, professor, e uma doença chamada depressão? E uma doença chamada ansiedade? E uma doença chamada esquizofrenia? Aí já são doenças psicológicas. Aí já é aquela questão dos impulsos elétricos, como é que eles trabalham no seu cérebro. O que eu estou mostrando aqui para vocês é a anatomia. É como que o sistema nervoso trabalha. Beleza? E a fisiologia dele. Beleza? Meninada, alguém quer perguntar alguma coisa? Vou pedir para vocês ativarem o som aí, caso alguém queira perguntar. Tá? É só tocar na tela aí e ativar o áudio. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Quer comentar algo? Quer escrever, digitar? Ninguém? Todo mundo tímido ainda? Vou parar. Vou começar a falar. Senão, ei, se vocês não começarem a falar, vocês vão ver no dia que a gente for estudar na sala de aula. Vou fazer vocês plantar bananeira na sala de aula, tá? Ninguém quer perguntar nada agora? Não? Então tá bom. Tá? Quem quiser perguntar depois lá no grupo não, no meu particular, por favor, pode perguntar lá. Meninada, eu vou encerrar agora e vou daqui a pouquinho eu já mando outro link para vocês. Eu vou falar, na verdade, eu quero mostrar um vídeo. Antes de terminar sistema nervoso, eu quero mostrar um vídeo para vocês, tá? Muito bacana. Quem aí gosta de anatomia, quem aí gosta de ver sangue, quem gosta de ver cirurgia, eu vou mostrar aqui uma cirurgia abrindo a cabeça de uma pessoa. Quem falar assim, mas eu não gosto de ver, porque eu tenho medo, que não sei o quê. Mas ficar assistindo Grey's Anatomy fica 24 horas, né? Vai assistir o vídeo sim, tá bom? Quem não quiser assistir, não tem problema, mas eu vou mostrar daqui a pouco. É abrir a cabeça mesmo, olhar o cérebro da pessoa, vou mostrar daqui a pouco.
Então me dá aí 10 minutinhos, vou converter a aula, daqui a pouquinho eu volto e também falo de sistema muscular. Beleza? Até daqui a pouco, meninada.